Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. E já cá estamos para mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Olha, na semana passada, de facto, falamos daquela coisa da fome explosiva no fim de um dia de praia. Também me acontece, é verdade. Mas, afinal, o que é que nós devemos comer quando chegamos a casa? Quando começa a bater essa fome? Há aqui estratégias muito fáceis para que isso não aconteça de forma que seja prejudicial à nossa saúde, não é? Sim, exatamente. Precisamente que não entre em descontrole. E o objetivo é evitar exageros depois também ao jantar, não é? Não é só o que comemos quando chegamos, é estarmos aqui um bocadinho a prevenirmos o que vai acontecer no jantar. Até porque, tendencialmente, depois de um dia de praia, para quem é amante de praia e fica até ao final do dia, até o sol quase se pôr, depois o jantar acaba por se prolongar a ser mais tarde, não é? Ser por volta mais das 9 da noite para algumas pessoas. Por isso, e é essa hora, se nós não comermos quando chegarmos a casa, essa hora já vamos ter uma fome de leão. Por isso, aqui, os 3 elementos que nos ajudam mais a controlar a fome ou o apetite será comer alguma coisa com fibra, com proteína e com água. Estes serão, em termos de nutrientes, aquilo que nós temos que nos preocupar mais. Claro que depois existe o comportamento alimentar, não é? Que eu falava no outro episódio, que é o crocante, o sabor intenso, e no inverno normalmente é o quente, neste caso aqui eu diria que é o frio, porque são as sensações, não é? Nós temos que misturar um bocadinho os dois, que é o que nos sacia no nosso estômago, e no nosso cérebro, não é? Portanto, a libertação de hormonas de saciedade e o que é que nos dá prazer e que também diz ao nosso cérebro que estamos bem porque estamos ali mais acomodados. Sim, e evitar aqueles picos de açúcar, não é? Se comermos de forma assim mais equilibrada, saciamos um bocadinho, mas depois não temos uma fome exagerada mais à frente. Vamos aqui um bocadinho a exemplos concretos, porque eu acho que estes aperitivos, se quiseres, que tínhamos em casa no final de um dia de praia, também já devem estar preparados também, né? E não devem exigir grande preparação, uma coisa que seja simples para comer naquela altura, sem para dúvida. Depois irmos tomar banho, pôr as toalhas a secar e só depois pensarmos no jantar. Exatamente. Portanto, prático, como terminámos o nosso programa na semana passada, o gaspacho, sempre prático, ou qualquer outra sopa fria. Até há muitas pessoas que dizem que gostam de sopa de legumes fria, ou seja, que têm em casa a sopa feita e que gostam de ir buscar um bocado de sopa fria e está tudo bem. Portanto, uma sopa é sempre fonte de água, fonte de minerais, de sais minerais e de vegetais também, não é? Como é óbvio. E tem baixa em calorias. Baixa em calorias, que é tudo o que as pessoas querem. Portanto, não é ir buscar uma gelatina, é ir buscar uma sopa. É aqui um bocadinho este o conceito que eu quero dar, o conselho. Mas boas combinações. Olha, que já falámos tanto aqui nesta época balnear dos palitos de cenoura, que também podem ser acompanhados de pepino. Eu, por exemplo, gosto muito de cortar um quarto de pepino e depois cortar em 4 e com isto fazer uns palitos. E se já tivermos no nosso frigorífico o hummus, que é pasta de grão, ou pasta de tremoço, que já existe à venda, ou abacate esmagado, não é? O dito guacamole, qualquer pasta, queijo fresco de barrar, não é? Que acaba por ser, se nós quisermos dar ali um bocadinho mais de sabor, podemos temperá-lo. Existe queijo fresco batido também. Portanto, se quisermos pôr os vegetais em algum molho, isto será sempre uma boa solução. Mas muitas vezes também agarrar nos palitos é uma solução. Eu também gosto de palitos de pimento, principalmente pimento encarnado, tirando a parte branca, ou mesmo comprar os pimentos pequeninos. Acho que é super prático e dá um sabor mais doce. Mas olha, um prato também que falámos quando falámos aqui de melancia, que é ter a melancia cortada com queijo feta e hortelã. É uma coisa que ganha um sabor ótimo e aguenta-se por 3 dias. Portanto, chegar a casa e pôr numa taça isto, sabe-nos quase... Pois há pessoas que dizem, isso pode ser um jantar. Não, isso não pode ser um jantar porque isso não é completo para jantar. Mas isso é um excelente lanche e um excelente aperitivo, vamos dizer assim, que é disso que estamos a falar. Ou então, se normalmente as pessoas lancham iogurte, não acho muito boa ideia levar iogurte para a praia, vou ser honesta, porque com o calor, não é? Acho que não faz sentido. Principalmente porque depois, para além que se pode estragar, mas
exige refrigeração o mantermos os probióticos dentro de um iogurte, portanto, convém estarmos a comer uma coisa que nos dá tudo o que ela se propõe a dar. Portanto, quem está habituado a comer iogurte na praia, eu diria que na praia para levar vegetais e fruta, e depois quando chega a casa vai buscar o seu iogurte com as sementes de girassol, com os frutos vermelhos congelados, por exemplo, e são alimentos com fibra, com proteína, que também têm água e ajudam a manter aqui o apetite controlado. Um iogurte assim com uns frutos vermelhos ou com umas sementes também vai bem, assim no final de um dia de praia. Mas há assim malta que precisa de um bocadinho mais de proteína, não é? Para esses também temos algumas sugestões. Claro, então, claro que sim. Olha, vamos dividir aqui isto em várias ideias para chegarmos a todos. Portanto, quem quiser mais à base de peixe e marisco, claro que temos os nossos camarões cozidos, não é? Que já se vendem cozidos também. Temos o patê de sardinha que podemos fazer, porque aquilo que compramos é feito com óleo e por isso fazer em casa é simplesmente agarrar na sardinha em conserva, misturar, por exemplo, um queijo creme e limão, por exemplo, e passar tudo e temos com isto um patê de sardinha. Ou fazer, por exemplo, uns wraps de alface com atum. O que é que eu digo? Esmagar o atum com abacate. Se quiserem, ponham um bocadinho de queijo fresco, também dá. E depois usar as alfaces mais duras, como a alface iceberg, por exemplo, e depois lá um bocado de pasta. Claro que também podes ir buscar umas tostas e não há nada contra as tostas. Se escolherem bem as tostas, se elas forem 80% farinha integral, ou seja, o primeiro ingrediente é de certeza farinha integral, com as tostas de centeio, claro que sim, este patê nas tostas também é bem-vindo. Mas se quisermos ir buscar os vegetais, estes que fazem formato de barco, quase como as endívias, mas as endívias, para além de serem mais difíceis de encontrar, são mais dispendiosas e no sabor não agrada a toda a gente, alface iceberg ou a parte mais rija da alface funciona de barco, podemos lá pôr dentro e comer. Isto é uma solução engraçada. As leguminosas também têm proteína, muitas delas, não é? Sim, os tremoços famosos, portanto, imagina, cerca de 80 a 100 gramas vai ter 10 gramas de proteína e, portanto, estamos a falar, 2/3 de uma chávena de chá. Também temos hoje em dia edamame à venda na zona dos frescos, e que é equivalente ao tremoço, na verdade até nos dá um bocadinho mais de proteína, para além de dar as isoflavonas para as mulheres, que é importante. Depois temos o hummus, que é uma leguminosa, portanto a dito patê de grão, que podemos fazer em casa, ou podemos comprar, portanto é tahini, que é a pasta de sésamo, com o grão batido, com um bocadinho do líquido, e depois inventar, tomate seco, orégãos, tomilho, o que nós quisermos, beterraba, que fica ótimo, beterraba cozida. Por exemplo, 3 ou 4 colheres de sopa deste hummus e depois picar com os vegetais ou com as tostas. Também dá para fazer pasta de feijão branco, com alho e limão, fica ótimo. Estamos a falar já da leguminosa cozida. Agora, quem for mais para os iogurtes, claro, o iogurte como falámos há pouco, mas dar aqui umas sugestões. Por exemplo, toda a gente gosta de tomate cherry, ou quase toda a gente, portanto, tomate cherry com as bolinhas de mozzarella, fica assim uma mini caprese. Ou agarrares em queijo fresco, cortar os quadrados com o tomate e colocar ali um bocadinho de manjericão, porque o sabor aqui faz diferença. As pessoas acham que é agarrar no queijo fresco e pôr à boca, mas se o temperarem melhor com pimenta, com tomilho, com manjericão, vão ficar mais saciados. E também pode-se fazer uma versão assim mais salgada, que faz sentido no final do dia, quase de molho de tzatziki, que é o iogurte grego com pepino ralado, hortelã, um bocadinho de azeite e limão. Há quem ponha alho, eu honestamente acho que fica muito forte, mas isto é uma coisa que aguenta a semana inteira no frigorífico e, portanto, é um ótimo snack para quando chegas a casa. Fiquei curioso com esse. Olha, falavas há pouco dos termossos. Eu tenho sempre um problema porque me parece que os termossos são mais saudáveis que as azeitonas. Diz-me tu, porque eu não o consigo separar muito bem. Eu, quando ponho termossos, tenho que pôr sempre algumas azeitonas lá. Em menos quantidade, claro. Sim. Mas como é que elas são em termos nutritivos? Olha, as azeitonas são uma excelente fonte de gordura boa, a gordura que nós encontramos no azeite, não é? E de fibra. E por isso, até se costuma dizer que se não houver salada para começar a refeição, as azeitonas são uma excelente opção. Ok. Agora, ficar mais descansado. O tema aqui, qual é o senão? O senão é que é mesmo muita gordura. E, portanto, nós temos que controlar a quantidade. 6, 7 azeitonas, está tudo bem, ali com umas 6, 7 colheres de termossos. Os termossos são muito menos calóricos. Dão-te fibra, proteína, não te dão gordura, mas não é a função deles, e dão-te hidratos de carbono de forma controlada. Portanto, é um excelente aperitivo português, que era agora o que eu queria falar, era de aperitivos portugueses.
ter essa mistura. O grão de bico com paprika, lembras-te que falámos... falámos disso semana passada, acho eu. Falámos do grão de bico torrado, não é? Só cozido torrado, se precisas a paprika, é excelente, 80 gramas disso vai-nos dar as 6 gramas de proteína, como se fosse um ovo cozido. Mas também, olha, as pevides de girassol, as pevides de girassol, não, de abóbora, as pevides para descascar. Como gostam tanto de fazer os espanhóis. Estás a falar dessas? Essas são muito salgadas. Portuguesas, sim. Eu gosto muito. São salgadas, mas olha, só o facto de estarmos aqui a descascar, prolongamos o tempo, não é? Que estamos a consumir. E isso promove a saciedade. Claro que é salgado, não será todos os dias, mas o facto de estares ali a cortar com os dentes, na verdade, ajuda bastante a este processo a não comer tanto. Amêndoas também, é uma solução que tem proteína. Se nós comermos cerca de 20 gramas de amêndoas é 4,5 de proteína. E também outra coisa boa que eu gosto de misturar com o queijo fresco é o grão de bico. Grão de bico cozido só, normal, com queijo fresco aos quadradinhos, e vais picando isto com a mão. Se estiver numa taça, vais comendo com a mão, não tem que ser no prato com a garfo e a faca. E aí já garante-se alguma proteína. Muito rapidamente, alguma bebida que ajude também a controlar o apetite aqui para estas situações em que chegamos da praia e precisamos de comer muito? Ou queremos comer muito? Certo. É muito importante perceber isto, não é? Que nós por vezes sentimos fome, mas na verdade é sede, não é? E que se bebermos a água, chá frio ou até sopa fria, parece que a fome desaparece, mas isso mostra que estamos desidratados. Portanto, aqui em relação às bebidas, era super importante pensarmos em bebidas frias como os chás frios, que são saciantes. Deixar o chá frio feito é muito útil. O chá verde, atenção que é final do dia, se calhar temos que fazer desteinado, mas existe o chá de rooibos. Por causa da cafeína também, não é? Por causa da cafeína. Água com gás com sabores, ou mesmo misturar um bocadinho de sumo de fruta com a água, se isso for uma coisa que nos facilita bebermos mais água no final do dia. Mariana Chaves aqui com estratégias para chegarmos depois da praia e não comermos o mundo e também não estragarmos o nosso jantar, aperitivos saudáveis para essa fase em que temos já bastante fome, ou temos essa fome que às vezes até nos parece um bocadinho psicológica. De resto, ouçam também o programa da semana passada em que falamos precisamente deste assunto. Hoje deixamos aqui práticas, truques mais práticos de aperitivos. Há uma pergunta no Spotify para quem ouve nessa aplicação o Aprender a Comer, que está sempre disponível também no site do Observador e em todas as plataformas de podcast, sempre com a Mariana Chaves, a quem desejo um bom resto de verão. Bom verão, Mariana, obrigado. Bom verão, Nelson. Até à próxima. A vida passa a comer e passa por encontrar o equilíbrio. Não é difícil quando há uma marca que faz isso por nós. Descubra a marca Continente Equilíbrio, com centenas de produtos, desenvolvidos por nutricionistas e aprovados por quem prova. Porque o sabor equilibra tudo. Se a vida passa a comer, o truque é encontrar o equilíbrio. Continente é de toda a gente.